Tá, Beleza, vamos embora, vamos embora. pronto. Então, vamos passar ao próximo. Ao longo dessa apresentação, a gente vai tentar cobrir um pouquinho dos mecanismos de ação da medicação, as indicações, a prescrição, as doses, né? A monitorização também de IgG e do CD19/20 e as complicações. Mari, alguns slides, eles são um só eu vou clicando, então eu vou te falando, tá? Que eles são mesmo para explicar algumas coisinhas. Então, passando o próximo, o rituximab, então, foi aprovado pelo FDA em 1997, né? A maior parte dos linfomas não Hodgkins, eles são, pode já clicar mais um, eles são tratados aí, responsivos a rituximab, pode clicar mais um. E na síndrome nefrótica, né, por incrível que pareça, teve uma descrição, então, a primeira de um menino adolescente de 16 anos com púrpura trombocitopênica, estava tratando isso com Ritux e acabou compensando da síndrome nefrótica e melhorando a dependência do esteroide após a utilização do rituximab pela indicação da púrpura, né? E um ano depois também, um outro paciente que tinha PTLD e GESF, acabou que também mostrou essa compensação após a utilização de rituximab. Então, depois disso, se levantou essa hipótese, né, de como talvez o linfócito B e tudo isso, ou o rituximab também por outros meios, pudesse agir na síndrome nefrótica idiopática, como nesses casos aí. Né? Próximo. Então, só para a gente ver aqui, a gente vê que o rituximab, né, um anticorpo humanizado, né, tem essa porção variável que é murina e a porção humana. Do lado, pode clicar mais um, do outro lado vocês podem ver, mais um, desculpa, é o sítio de ligação, né, que é o CD20, que é uma proteína transmembrana, que tem os domínios, que tem as porções N-terminal e C-terminal intracelular, intracitoplasmática, e é nesse loop grande aonde é o sítio de ligação do rituximab, tá? É importante isso porque depois vocês vão ver outras moléculas análogas aí ao rituximab. Pode passar mais dois, mais um, isso. Então, aqui a gente vê que a molécula rituximab, ao se ligar no CD20, ele vai induzir a apoptose através de várias vias, né? Vias dependentes e não dependentes de caspase. Pode passar mais dois. Esse complexo dessa proteína CD20 da membrana com rituximab vai recrutar o complexo C1, né, iniciando a cascata do complemento. Daí vai levar a inserção do complemento, inserção do complexo de ataque à membrana, né, levando a lise celular. Mais dois. Além disso, também, o rituximab, esse complexo rituximab CD20, recruta células NK pelo reconhecimento do UFC YR3, levando a citotoxicidade mediada por célula, né, independente de anticorpo. Então, ele vai levar a essa inserção das perfurinas intracelulares, permitindo a introdução, a entrada dessa granzina B, que vai levar também à apoptose. Mais dois. O complexo também é reconhecido por macrófagos, né, através de receptores FC, levando a fagocitose dependente de anticorpo também das células-alvo. Pode passar o próximo. A gente sabe também que existem mecanismos de resistência, né, ao rituximab. Esse é um outro ponto importante para a gente, do porquê que alguns pacientes responderam na primeira vez e depois podem perder essa resposta. Muitos desses estudos estão mais focados em oncologia, né, principalmente nesses processos neoplásicos que vão se tornando resistentes à terapêutica, né, mas também eles podem aí se incluir de alguma maneira na síndrome nefrótica, né. Então, o CD559, o seu aumento vai impedir a inserção do complexo de ataque à membrana, né, então diminuindo a atividade do rituximab. Também aqueles pacientes que porventura tiverem deficiência de C1Q, C3 e C4,
eles vão ter um consumo maior aí através do tempo do uso de Ritux e vai levar à redução da atividade, né, da citotoxicidade mediada pelo complemento. E também a redução da expressão do CD20 e também a redução de BAX e BAC que tem relação com a apoptose celular. Na parte da síndrome nefrótica, as questões mais estudadas estão relacionadas ao sítio de ligação do anticorpo rituximab em 2 modos, né? Ou o anticorpo que vai se ligar ao sítio de ligação da droga, ou ao epítopo murino, né? Então, dependendo aí do tipo de anticorpo, a gente pode ter uma ação ou não, pensando na molécula. O próximo. Outro assunto bastante importante, né, são o advento dos biosimilares, né? Em 2013, a patente foi quebrada na Europa, em 2016 nos Estados Unidos, e hoje a gente tem vários biosimilares, inclusive no Brasil, reduzindo bastante o custo dessas medicações. No ICR mesmo, a gente utiliza as versões bem mais baratas aí do que o Mabtera, né, que tem no Brasil. A única preocupação é que é um processo que é muito diferente de você fazer um comprimido ou uma molécula de solução, né, um processo que vai envolver uma linhagem celular, um processo de purificação importante, de isolamento, filtragem. Então, existe toda uma preocupação aí de será que eles funcionariam igual ou não, mas também ninguém sabe muito como regular esses biosimilares. De qualquer maneira, eles têm sido muito utilizados, tanto na oncologia, quanto nas doenças autoinflamatórias, autoinflamatórias e também na própria síndrome nefrótica, e não se tem tanta descrição aí de alterações relacionadas aos diferentes biosimilares. Próximo, só para a gente citar também um pouco, agora acho que a gente já conhece, todo mundo que usa o rituximab pensa no ofatumumab, que já perde tem essa troca da região murina, né, com uma pisada, né, e se vocês veem aqui nessa figura, né, o ofatumumab, ele tem um sítio de ligação bem mais amplo do que o rituximab, aumentando sua atividade, e mais recentemente, o obinutuzumab, que é já por uma engenharia de glicosilação diferente, então ele tem essa porção defucosilada, ele aumenta a afinidade da molécula ao epítopo, né, de ligação dele na proteína CD20, aumentando, então, essa afinidade, aumentando, teoricamente, aí a efetividade da sua ação. Próximo. A gente falou um pouquinho dos efeitos imunológicos, né, mas também temos efeitos no podócido conhecidos, então ele interage com a esfingomielinase, né, essa SMPDL3B, e também que regula a asmase, e ela se colocaliza com a sinaptopodina, que tem uma relação estreita com o citoesqueleto do podócito, né, como a gente sabe, ele é bastante fundamental aí para a manutenção dos processos podocitários, tá? Pode passar o próximo. O rituximab, né, tudo isso levou a gente a pensar num papel importante aí, talvez, do linfócito B na fisiopatologia da síndrome nefrótica, pelo menos em uma porcentagem dos pacientes, né, pediátricos e também adultos, né. Isso por causa da resistência secundária a esteroide, levando a necessidade de transplante recidiva, né, e a melhora de tudo isso através dessa medicação, a resposta dos córtico-dependentes, recidivantes frequentes, também daqueles córtico-resistentes, a equivalência do rituximab com o inibidor de calcineurina, né, e também a característica da reconstituição retardada das células dos linfócitos B de memória pós-rituximab, e isso em alguma porcentagem dos pacientes relacionada à remissão, né, remissão ou compensação do paciente com síndrome nefrótica. Acho que todo mundo que trabalha aí com esses pacientes tem aflição todos os dias, assim como os pais, né, sobre a recidiva ou descompensação do paciente. Pode passar o próximo. Então, a gente vai falar um pouquinho de alguns trabalhos que eu considerei importante para levantar algumas questões, né? Acho que o primeiro
de bastante impacto foi esse trabalho aqui, que avaliou 30 pacientes, 10 crianças e 20 adultos, realizou uma dose única de 375 miligramas por metro quadrado, foi retirada progressivamente as medicações imunossupressoras, né, após um mês, e o endpoint foi recidiva de síndrome nefrótica, a gente avalia aqui em todos eles, tanto em crianças quanto adultos, e também nos dois tipos aí, histológicos, uma redução significativa de recidivas após uma dose única de rituximab em pacientes que eram córtico-dependentes ou recidivantes frequentes. Desculpa, próximo. Agora pode falar o próximo. Acho que deu para ver direitinho o gráfico, né? Mais um, por favor. E outra coisa impactante desse trabalho, muito importante para as crianças, como houve redução, né, da quantidade de esteroide após a utilização do rituximab, houve uma estabilização da perda do Z-score de crescimento, né? Então, vocês observam aqui que até a dose do rituximab, que é esse número 0 aqui, o paciente vinha perdendo Z-score de crescimento, e daí ele estabiliza depois da dose, o que para a gente é bastante interessante, né? O próximo. Esse estudo, então, foi muito importante aí, porque ele é corajosamente um placebo controlado, né, das infusões, todo mundo conhece, eu acho que esse estudo japonês, então foi bastante importante, inclusive, para determinar já desde essa época dos resultados, que essa medicação fosse parte do protocolo japonês de tratamento de síndrome nefrótica córtico-dependente e recidivante frequente. Então, foram avaliados 27 pacientes em cada braço, né? Pacientes que tomavam ou placebo ou rituximab, né? Próximo. Então, aqui a gente pode ver mais ou menos o timetable do protocolo, né? A dose que eles fazem é uma dose alta, então eram 4 doses de 375 miligramas por metro quadrado semanal, então tem D1, D8, etc., né? Uma vez por semana, e depois iam seguindo o paciente ao longo do tempo, né? Até ter uma falha de tratamento, até ter uma descompensação da síndrome nefrótica. E depois da medicação, iam também reduzindo os outros imunossupressores ao longo do tempo, até essa semana 25, caso o paciente estivesse compensado. Pode passar o próximo. A gente vê que os pacientes... deixa eu só colocar aqui direitinho. Os pacientes tinham uma idade já um pouquinho maior, né, que eram crianças mais complicadas, que já tinham recebido vários imunossupressores anteriormente. Então, 11 anos, né, 13 anos no placebo, uma predominância do sexo masculino. Pode passar o próximo. E o próximo, a gente vê, então, olha só quantos imunossupressores que os pacientes já haviam recebido anteriormente, né, inclusive esse imizoribine, que acho que só é usado no Oriente. E também, de histologia, uma predominância de lesões histológicas mínimas, né, comparando com os outros diagnósticos. Próximo. O rituximab, então, foi muito superior, né, relacionado à não descompensação. Então, os pacientes que receberam rituximab, de fato, demoraram bem mais tempo para ter a primeira descompensação. E também a dose de corticoide foi reduzida significantemente, né, ao longo do protocolo, do rituximab, e do placebo isso não aconteceu, né? Então, acho que foi um efeito muito diferente aí, que de fato foi um placebo controlado. O próximo. Então, aqui a gente pode observar os pacientes sem recidivas frequentes ou dependentes, bastante diferente nessa linha azul aí do rituximab, comparando com o placebo. Houve efeitos adversos, tanto em pacientes com rituximab quanto em placebo, algumas típicas mesmo dos pacientes com síndrome nefrótica, né? Próximo. E a gente observa aqui que elas foram diversas e de alterações mais graves não foi tão assim frequente.
E o próximo, os linfócitos B periféricos, pode passar o próximo já, né? Eles recuperaram, né? Todos os pacientes apresentaram recidiva após 19 meses do protocolo, e durante esse período de repressão, né, que a gente tem esse 141 dias aí, de mediana, não houve recidiva durante esse período de depressão. Então, nesse tempo, a gente achava que talvez os pacientes que repletassem não apresentassem recidiva, coisa que depois a gente viu que não foi bem assim, né? Então, pode passar o próximo. Será que depois desse tempo mediano, usando outro imunossupressor de manutenção, eu conseguiria manter esse efeito e manter o paciente sem recidiva? Outra pergunta também, que é isso, né? Se a recidiva estaria só associada ao número de linfócitos B, tá? Então, outro estudo, próximo slide, que acho que foi bastante interessante, né? Foi esse estudo italiano que estudou 28 pacientes com síndrome nefrótica idiopática da mesma classificação, apesar de que a gente sabe que a classificação pode variar um pouquinho, né? Ele avaliou 14 pacientes com recidiva e 14 pacientes sem recidiva, e o que ele encontrou, né, que ao longo do tempo, então ele avaliou 1, 3, 6, 9, 12 meses, que vocês podem ver aqui no gráfico, foi observado que os linfócitos CD19 totais maduros, eles se recuperaram em número, porém, os linfócitos B de memória, eles se mantiveram suprimidos ao longo do tempo. E essa supressão dos linfócitos B de memória se relacionou à não recidiva, né, da síndrome nefrótica nesses pacientes. O próximo, por favor. Então, aqui só a coisa do livro, né, que ele cita bastante nesse artigo sobre o switch, né, então são esses linfócitos B de memória que o naive, que vai sair lá da medula, que vai ganhar a circulação sanguínea periférica e podem sofrer esse switch, que faz com que o linfócito B seja capaz de produzir outros anticorpos, né. Então, talvez isso também seja parte aí da fisiopatologia da síndrome nefrótica, né, esses outros fatores aí que não são estudados e que eventualmente poderiam participar aí. Que a gente vê uma boa depressão dessa fração switch dos linfócitos B. O próximo, acho que esse estudo é o mais vida real e o mais recente grande que foi publicado, né? Eu digo vida real porque ele analisou vários tipos de doses, de vários serviços, nem todos monitorizaram IgG, usaram Mabitera e biosimilares, todos juntos, né, como um estudo multicêntrico, então achei ele bastante rico aí para a gente entender. Pode passar mais dois. Foram 16 centros pediátricos, mais um, no mundo, então a gente pode ver aqui que foram 410 pacientes, né, no final, incluído na análise 346 pacientes, que utilizaram 1.149 cursos de rituximab, né, então tem gente que faz um curso de uma dose, de 335, tem gente que faz um curso de 2, 3 ou até 4 doses, dependendo do centro. Então foram analisados juntos, né? Então, claro, excluídos pacientes maior que 21 anos, tal, aqueles que tinham menos de 2 cursos de rituximab e pouco tempo de observação, se não tivessem anotações adequadas aí do paciente. Próximo. A maioria dos pacientes foi do sexo masculino, a maioria brancos e asiáticos, uma representação menor de afro-americanos. A idade de apresentação da síndrome nefrótica foi de 3 anos, né, então crianças um pouquinho menores, e da primeira dose de rituximab de 9,8 anos. A história de resistência ao esteroide inicial era de 20%, então a porcentagem de pacientes um pouquinho mais graves, e a dependência de múltiplas drogas em praticamente 80%. A maior parte dos pacientes que tiveram biópsia, nem todos tinham biópsia, 100 pacientes não tinham biópsia, mas os que tinham apresentavam uma predominância de lesões histológicas mínimas. Próximo, por favor. Então, vocês podem ver que a maioria dos pacientes utilizou mais 2 ou mais imunossupressores antes de entrar nos protocolos de rituximab.
A dose cumulativa mediana foi de 1.500 miligramas por metro quadrado, mas vocês veem que teve pacientes que utilizaram essa dose acumulada muito maior, e eram variadas de acordo com a preferência do serviço aí, né? As doses, ou o ciclo, e a descontinuação de outros imunossupressores em 6 meses ocorreu em 46,3%. Próximo. Aqui a gente observa, né, uma análise dos diversos cursos de rituximab no primeiro gráfico A, a probabilidade de ficar sem recidivas, né, e o que é observado é que foi significativa, estatisticamente significante, quanto mais cursos o paciente recebia. E, por outro lado, também a probabilidade de depressão de células B não foi diferente entre os cursos. Então, eles também, dessa análise, foram retirados os pacientes que recebiam cursos sem descompensação, eram aqueles que recebiam só por conta da monitorização de linfócito B, esses foram excluídos dessa análise, né? Então, esse que acho que foi uma coisa interessante do estudo, apesar de ter críticas, a gente sabe que os pacientes, ao longo do tempo, eles podem ir melhorando aí da síndrome nefrótica, né? Também pode ter a questão de aderência ao tratamento, o que facilita aí com a dose que a gente dá endovenosa. E uma grande preocupação sempre nossa, né? Pode passar o próximo, por favor. O grande número de possibilidades de complicações e de eventos adversos, que não é desprezível, né? Então, quem lida com isso, a gente, graças a Deus, nunca viu nenhuma forma grave, exceto um paciente que fez uma anafilaxia, então a gente impediu de ter outras, mas existem técnicas de dessensibilização, né, que a gente pode fazer junto com os imunologistas, alergistas, e os pacientes, de modo geral, todos os estudos mostram que os efeitos adversos mais frequentes são hipogamaglobulinemia, que é até esperada, né, neutropenia e infecções. Então, a neutropenia pode chegar a uma forma leve ou até a granulocitose, né? A ausência de produção de neutrófilos, que realmente é uma questão que preocupa. E uma coisa que chama atenção é que esses efeitos, principalmente relacionados à neutropenia e hipogama, são mais pronunciados em pacientes de idades menores e crianças que iniciaram rituximab em idade menor e naquelas que iniciaram a síndrome nefrótica em idade menor também. Pode passar o próximo. Então, falando um pouquinho de outras drogas, né, aquela continuação do primeiro estudo japonês, a utilização do micofenolato mofetil após o rituximab, será que ele é interessante, né, para essas crianças recidivantes frequentes ou córtico-dependentes? Então, pode passar mais um. Foi feito, então, um estudo novamente placebo-controlado, então o paciente recebia o tratamento, estava recebendo seu tratamento habitual, né? Ele iniciava a prednisona, iniciava as 4 doses de rituximab, igual ao protocolo anterior, e logo após ele iniciava placebo ou micofenolato, era cego e placebo controlado, né? E foram vendo ao longo de 505 dias, o primeiro endpoint, que era a semana 73, e depois do dia 505, teve mais um período de observação, de segmento, de até 505 dias. Então, o paciente que entrou por último não teve esse follow-up, período de follow-up, mas o que entrou primeiro foi observado por 1.010 dias, né, que foi até o último paciente terminar o estudo. Próximo. E foi observado, né, como a gente pode ver aqui na fase de tratamento, até o dia 505, uma diferença bastante importante da falência de tratamento entre os que receberam rituximab, que é a linha cheia, comparando com os que receberam placebo. Entretanto, quando o micofenolato foi suspenso no dia 505, esse efeito ele vai se perdendo ao longo do tempo, de maneira que os pacientes, agora já sem rituximab, eles vão apresentando falência do tratamento, e os pacientes com placebo já tinham apresentado anteriormente falência ao tratamento, né? Então, numa análise pós-hoc, aí limitada só ao período do tratamento dos 505 dias, observou-se, então,
um maior tempo para atingir falha de tratamento no braço micofenolato, um maior tempo para descompensação e um maior tempo para recidivas frequentes. Então, a dúvida fica, né, se a gente deve continuar aí com micofenolato ou fazer outro ciclo de rituximab aí nesses casos. Acho que é a próxima pergunta aí para ser respondida, né? O próximo, só para também falar um pouquinho da recuperação dos linfócitos B, né? Não teve diferença entre os pacientes placebo e os pacientes com micofenolato. E o tempo de depressão, então, para células B também não foi diferente, né? Que ele considerou 5 células. Para micofenolato foi 162 dias e placebo 165 dias. E o número de células B também, a primeira descompensação não foi diferente, né? Então, vocês veem que eles fizeram diversas coletas no dia 1, 8, 22, um mês, 2 meses, depois a cada 2 meses, avaliando essa diferença nos dois grupos. E a gente não observou diferença. Próximo, relacionado aos efeitos adversos, no grupo micofenolato, 30 episódios em 20 pacientes, e no grupo placebo, 20 episódios em 14 pacientes. Não foi estatisticamente diferente, mas a gente vê aí uma tendência maior para o grupo micofenolato, né? Os eventos adversos não relacionados à infusão, o primeiro era a infusão, desculpa, agora não relacionados à infusão, foram 150 eventos em 31 pacientes do micofenolato, 139 em 30 pacientes do placebo. E os eventos mais importantes, né, foram novamente neutropenia e infecções, e as infecções episódios de infecções foram maior frequência no grupo micofenolato. Então, de fato, o paciente ficou um pouco mais imunossuprimido, ele ganhou por não descompensar, porém, apresentou mais esse efeito colateral de infecção. A próxima pergunta era a comparação, né, do rituximab com o tacrolimus nesses pacientes dependentes de corticoide. Então, esse estudo foi na Índia, né? Foram randomizados 120 pacientes, então 60 foram no braço tacrolimus e 60 no rituximab. A gente vê que a idade pode passar o próximo, e mais um. Aí foi quase meio a meio, né? 53% de sexo masculino. A idade da introdução no protocolo foi de 7,2 anos. Então, foram pacientes que não tinham recebido outro imunossupressor, além de serem identificados dependentes de corticoide, né? Então, só haviam recebido corticoide e depois foram randomizados aí para tacrolimus ou rituximab nesse caso. Pode passar mais um. A gente vê também que não teve muita diferença na duração da doença, mas a gente vê que é muito menor do que os estudos anteriores, né, que utilizaram o rituximab bem depois aí de não resposta das outras medicações. Aqui não, né, foi bem precoce a utilização. Pode passar mais um. E também há uma predominância de lesões histológicas mínimas, como histologia aí desses casos. Pode passar o próximo. Aqui na comparação, né, o rituximab foi relacionado a uma redução de 80% do risco de recorrência da síndrome nefrótica numa avaliação de 12 meses. Houve uma redução da dose acumulada do corticoide, uma melhora do crescimento do paciente e uma melhor taxa de filtração glomerular no grupo rituximab, que é até um pouco esperado, né, pela possibilidade de toxicidade aí do tacro, né. Os pacientes também, novamente, que manifestaram a síndrome nefrótica em idades menores, tendem a apresentar mais recorrência também nesse estudo. E as questões foram a aderência ao tacro, né, e também a redução do próprio protocolo, que eles reduziram o corticoide mais lento no grupo tacrolimus do que no rituximab, né, e também será que os pacientes aderiram 100%, apesar de eles contarem em cápsulas, etc., lá dos pacientes. Outra coisa foi utilizado um tacrolimo também similar. E os pacientes receberam até em casa, né, desse tacrolimus. Pode passar mais um. E, finalmente, esse outro estudo também randomizado, né, comparando o rituximab com o tacro, eles tentaram verificar se realmente em pacientes que já tinham
uma história um pouquinho maior, com utilização de algumas outras medicações imunossupressoras, era igual, né, ao estudo anterior. Então, a gente vê que o paciente que foi avaliado tinha idade de 3 a 8 anos, em remissão de recidiva menor que 3 meses, né? Então eram pacientes de difícil manejo, a gente conhece bem esses, né? Com recidivas frequentes, dependentes, falhas de tratamento com pelo menos 2 ou mais imunossupressores, né? E toxicidade ao corticoide, que é principalmente ocular, estatura e obesidade, que são muito frequentes nos nossos pacientes. Próximo, então aqui a gente vê que dos endpoints principais, né, o primário da remissão sustentada não teve diferença entre os grupos, porém, na proporção de recidivas, de frequência de recidivas e de falência de tratamento, a gente vê sendo mais importante aí no grupo rituximab, e também na duração também de 6 meses após o final do estudo também, da mesma maneira. Então, ele tentou provar que o rituximab não era inferior ao tacro aí, nesses pacientes, e o que não foi demonstrado nesse estudo. Pode passar o próximo. Então, ele mostra aí no primeiro gráfico a primeira recidiva, né, atingida pelo grupo rituximab e tacrolimus, e no segundo a falha de tratamento, sendo um pouco mais expressiva no grupo rituximab depois de 9 meses de follow-up. Pode passar o próximo, falando um pouquinho só do ICR. Esse trabalho foi apresentado no Congresso Paulista de Nefro. Ele é liderado pela Maria Helena, né, e a Maria Vitória, que era a nossa residente, apresentou esse trabalho. Ano passado já estava começando a fazer seu projeto de pesquisa, né? Então foram avaliados pacientes no período de janeiro de 2011 a maio de 2020, foram 28 pacientes com a predominância de meninos, né, idade de 10 anos, 16 eram pacientes com síndrome nefrótica córtico-dependente, 12 que eram inicialmente córtico-resistentes e que se tornaram dependentes após o uso de inibidor de calcineurina. Do nosso protocolo é uma dose só de 375 miligramas por metro quadrado, então seria uma dose que é considerada dose pequena. E no tempo de observação de 12 meses, a gente observa coisas bem semelhantes aí do que foram vistas nos estudos, né? Que uma porcentagem de pacientes apresenta recidiva mesmo com a manutenção da depressão dos linfócitos B, né? Então, com essa porcentagem menor que 1%. Que uma parte, de fato, recidiva após a recuperação do linfócito B, e uma outra parte de 39% não apresentou recidiva mesmo após o período, mesmo após a recuperação do CD19. Desculpe que aqui ficou errado, né? Então, essa é uma observação bastante interessante, e talvez uma das coisas seria avaliar os linfócitos B de memória, que a gente não consegue ver laboratorialmente na rotina, né? Seria só em um estudo laboratorial. Então, porque são grupos provavelmente de pacientes diferentes, né? Alguns, de fato, o linfócito B vai ser central aí na sua fisiopatologia, né? Esses que recuperam que tem a recuperação, que tem a recidiva bem relacionada com a recuperação. Outros que, por algum motivo, a infusão da medicação pode ter trazido alguma modulação, modificação que, junto com o tempo, a idade da criança, trouxeram algum benefício ao longo do tempo, mesmo após depois a recuperação dos linfócitos B. Bom, era basicamente isso que eu queria falar, e acho que hoje também a gente gostaria de ter bastante tempo para discutir sobre essa medicação, os protocolos e tudo isso. muito bom, Andréia. Vamos ver se tem perguntas aí, né? Esse estudo da Índia, do Franz Schaeffer, que foi de 12 meses, né? Depois eu conversei com ele sobre esse período e ele contou para mim que após os 12 meses eles revisitaram os pacientes
24 meses, e todos eles que tinham respondido já tinham recidivado também, entendeu? Quer Uhum. dizer, é aquela história de a resposta é curta, né? Ela acontece, mas talvez precise ficar mantendo, né? Como é que você vê isso, hein? Até não deixei passar aqui, né? Poderia até voltar nessas conclusões, mas tá bom. Uma das coisas importantes é que o estudo do micofenolato mostrou, né, que a manutenção, pelo menos naquele tempo curto, que foi de 505 dias, ele foi associado a praticamente a ausência de recidivas, né? Muito, muito diferente comparado de você não manter uma imunossupressão. E nesse estudo maior, multicêntrico da vida real, né, de diversas doses de rituximab, etc., eles mostraram também que alguns centros optaram por manter mais tempo outro imunossupressor, que podia ser um inibidor de calcineurina, o próprio micofenolato, e também isso se associou a um maior tempo sem descompensação, né? Então, acho que a questão é a seguinte: o que vai ser melhor para o paciente? A gente repetir a dose do rituximab ou manter um outro imunossupressor, né? Eu acho que uma das grandes, pensando pelo lado do rim, a gente sempre gostaria de evitar o inibidor de calcineurina, né? Porém, a gente não pode esquecer que o rituximab tem seus efeitos colaterais e apesar de raros, alguns são muito graves, né? Então, acho que são questões aí para a gente pensar ao longo prazo. Mas o que hoje a gente vê é que o racional seja, talvez, nesse momento, esperar o paciente descompensar Uhum. antes da gente fazer a próxima dose do rituximab, né? E se ele teve uma boa resposta, quer dizer, ele ficou em remissão pelo menos 9 meses, eu acho que é uma boa ideia esperar. Agora, existem alguns que a gente vai olhando ao longo do tempo que eles têm um padrão mesmo de dependente da recuperação de linfócito B. E talvez esses valha a pena monitorizar, né? O linfócito B e ver e dar a medicação antes de ele ter a próxima descompensação que ele vai ter, né? Mas é difícil estabelecer isso. É meio no escuro, assim como todas as outras imunossupressões que a gente dá, né? João Bosco Pesqueiro está com a mão levantada, depois Vera Belangeiro. O André, eu fiquei interessado nessa história da neutropenia dos pacientes. Uhum. Eu tenho duas perguntas. Na realidade, se nesses pacientes, se tem estudo molecular nesses pacientes para tentar fazer uma correlação entre mutação ou possível causa da síndrome nefrótica nos pacientes e a resposta ao rituximab. E o porquê da neutropenia? E se esses pacientes que são neutropênicos, se eles respondem à granuloquine, por exemplo, se foi tentado levantar os neutrófilos deles para evitar a infecção com granuloquine? Eu não, em nenhum desses estudos, acredito que tenha sido avaliado molecularmente Molecular. Uhum. o motivo dessa redução dos neutrófilos, né? A única associação maior foi de pacientes de idades menores, né? Que vão ter a chance maior de apresentar esse efeito colateral. Uma grande porcentagem dos pacientes recupera os neutrófilos, mas após algum tempo, né, aí da infusão, porém, alguns pacientes continuam com uma neutropenia meio que mantida. Não sei te responder sobre o granuloquine, mas eu acredito que tenha sido utilizado nesses casos, e essa pequena porcentagem de crianças não recupera, que é a grande preocupação, né? É interessante porque mostra que o rituximab, na vez, então, ele age numa fase anterior à diferenciação, né? Porque se ele não deve atuar só nos linfó, no grupo linfocítico, mas também no granulocítico também, né? Porque se diminui granulócito, na verdade, a ação dele é uma ação anterior lá na medula, né? É interessante isso. Que leva à neutropenia. Deve ter uma outra ação, né? Na verdade, não deve ser. Ou os precursores lá na medula também expressam CD20, é por isso que você também teve neutropenia. Vamos lá, Vera Belangeiro está com a mãozinha levantada.
Tá, mas está com o Eu queria fazer microfone. só um comentário, 2 comentários aqui com a Andrea. Primeiro, assim, realmente chamando a atenção de que você olha as casuísticas, elas são tão heterogêneas, né, que eu acho que sempre é muito difícil a gente comparar o resultado de um trabalho com o do outro, né. Você pega aquele primeiro do Rugenti lá, realmente o italiano, os casos são muito simples, né, a mediana deles tem menos que 4 descompensações por ano. Então, é lógico que o resultado dele vai ser muito otimista, né? Então, eu acho isso é um dado muito importante para a gente ponderar. E esse último, realmente, do japonês, que tem uma casuística muito grande, eu acho que é uma classificação que eu acho que é muito interessante, inclusive para a gente colocar na nossa ficha, né, de investigação, é essa resistência a multidrogas. Então, quando o indivíduo coloca isso, aí a gente já está sabendo que nós estamos, pelo menos, já falando de um caso que é muito mais importante, né, e você vê que ele só tem resposta em 46% dos casos. Eu acho assim, que essa é uma ideia importante, quer dizer, o rituximab, quanto mais leve o caso, melhor ele vai, quanto mais grave, dentro dessas recidivas que a gente tem, nos piores casos, vão ser aqueles que vão melhores, vão ser piores. Né, para a gente não ficar realmente achando que pena que eu não tenho rituximab, né, eu acho assim que a gente vai ter que engolir de novo, que tudo que é muito difícil também ele não vai resolver, né, como acho que tem a questão aí que estão perguntando em relação ao córtico resistente, que eu acho que vou esperar para você resolver, para você responder. Uma outra coisa que eu ia comentar, que eu acho que era importante frisar, quando a gente fala curso e dose, né, e eu também, o meu protocolo, que você vê, a gente usa só uma dose de 375, né, miligramas, e eu fico pensando assim, por que o indivíduo faz 2, 3 ou 4? Eu imagino, não sei qual que é a sua opinião, isso que eu ia perguntar, que ele esteja pensando na célula de memória, quer dizer, então ele está querendo bloquear mais profundamente aquela célula de memória, que é aquela que a gente não dosa, né, normalmente a gente só faz aqui o CD19, porque, na verdade, para mim, quando eu vejo, eu tenho poucos casos, mas todos eles têm uma queda bárbara do CD19, chega a 0,01%, 0,03%, isso vai realmente até o 6º mês, na maior parte deles, né, independente da resposta à corticoterapia. Quer dizer, eu fico pensando, por que a gente faz mais do que uma dose? Né, eu não sei como que eu ia ver, o que você imagina disso, por que a pessoa faz um curso com 2 doses, 3 doses, 4 doses, né, você acha que tem sentido isso? Olha, a gente também observa que com uma dose a depressão do linfócito é importante, né? Exceto se o paciente não estiver compensado, né? Então, talvez, estou falando... É porque ele perde, né, a droga. Talvez o único momento que se aplique é se aquele paciente muito complicado, muito difícil, ele está em vias de compensação, mas a gente está com uma toxicidade gigante de corticoide, você repetir a dose, porque você sabe que no momento que você fez a primeira dose, ele não estava compensado completamente, isso faz com que ele perca a dose, né? Como a gente não dosa o nível sérico, a gente sabe que talvez ele atinja um nível sérico menor. O protocolo também deles, do Japão, eles tratam alguns córticos resistentes mesmo, né? Então, são pacientes que estão descompensados, né? Então, talvez, colocando no mesmo bolo todos esses, né? E eu penso que grande parte desse efeito também de neutropenia é por usar dose muito alta, né? Então, a gente que utiliza essa dose menor, talvez não acaba vendo menos esses efeitos colaterais e talvez seja melhor para o paciente, mas não, realmente são pacientes, um é diferente do outro, né? Eu imagino que o racional desses estudos seja por isso e também do próprio protocolo vindo do tratamento de linfoma, né? Que seriam essas 4 doses aí semanais. Olha, aqui tem vários Marcelos, eu vou começar aqui, dependendo do número de CD19, vocês infundem somente uma dose ou sempre fazem uma opção fixa? Como assim, opção fixa? Sei lá, 2 dependendo ou se 3 for doses. Independente do CD19, né? Ah, não, a gente não faz independente do CD19. Enquanto tiver depletado, a gente não faz a dose. Não, na primeira, Andréia. Ou seja, você pega a dose do CD19,
tá? Se ele já vier com um nível um pouco mais baixo, entendeu? Você opta por só uma dose, sempre, ou se ele tiver um nível próximo do normal, você faz mais doses, como 2 doses, por exemplo. A gente sempre faz só uma dose. Eu avalio antes, eu dou só, depende do número. Se for muito baixo já o CD19, eu dou uma só, mas se tiver muito próximo do normal, eu dou pelo menos 2 doses com um intervalo de 2 semanas, sabe? Uhum. Mas isso não é muito dose dependente, né? Depressão, a gente só faz uma dose mesmo para todos os pacientes, exceto nesse caso que muito raro, mas é fora do protocolo. Paciente super E a complicado. experiência dos outros? Eu queria ouvir a Lucimari, né? Luciana, Paulo, o que vocês acham? A gente faz mais num contexto de recidiva pós-transplante, que é um contexto diferente desse, né? Então, no caso de recidiva pós-transplante, nós estamos trabalhando primeiro com plasmaféresis, depois uma dose, e aí acompanha a resposta conforme for a resposta, né? Não tem um... Eu acho que eu não tenho condição de falar é isso ou é aquilo. O Simari talvez tenha mais mão com o nefrótico mesmo, não transplantado, né? A Karen, acho que teve algum problema que ela estava e saiu. Ela que é a nossa nefroticologista, né? Que a gente chama aqui Eu vi a Karen aí. Pequeno Príncipe. Pois é, deve ter acontecido alguma coisa. A gente já usou várias formas aí do protocolo, e inicialmente a gente fazia as 4 doses, tá? Com intervalo semanal, e aí repetia depois a cada 6 meses, dependendo do que fosse, mas com alguma coisa de manutenção, né? Mais recente, eu sei que ela tem mudado um pouco, então como eu não acompanho eles em longo prazo, eu não sei dizer como é que está o esquema agora, tá? Mas quando a gente começou a usar, foi lá por 2005, e muito córtico resistente também, que a gente já fez. Eu tinha um paciente que acompanhava comigo, que depois continuou com ela, e que ele não tinha respondido a nada, e ele só conseguiu negativar a proteinúria depois de começar o rituximab, né? E ele depois ficou bem, né? Porque, pelo que eu saiba, ela que acompanha ele também, ele está estável já há um bom tempo. Mas ela que tem mais os dados, assim, que poderia falar, e ao longo desse tempo de começar para paciente não transplantado, né? Não é recidiva pós-transplante, eu acho que depende muito de quando que você começa, porque às vezes a gente deixa, principalmente porque a gente fazia muito também em paciente córtico resistente, mas assim, como uma tiro de misericórdia para você ver se vai melhorar alguma coisa, tá? Dentre esses que a gente fez também tem os córticos dependentes e recidivantes frequentes. A gente está até para reanalisar a casuística para ver, né, o que aconteceu com esses pacientes todos, mas é como a Andréa e a doutora Vera falaram, você tem indicações diferentes aí, né? São pacientes que têm um comportamento diferente. Então, acho que quando analisar, a gente vai ter que realmente separar quem que era o córtico dependente recidivante frequente do córtico resistente, né? E muitos desses que fizeram já era assim, já no meio que no finalzinho, que você não tinha muito mais o que fazer, e você vamos ver se responde ao rituximab. Roberta, boa coisa. Uma coisa em relação ao que a Lucimere falou, tem um estudo do próprio, o mesmo autor desse, do Liu Shu, o nome dele, Chan, lá, que ele compara 1 dose, 2 doses e 3 doses do rituximab por curso. O que ele vê é que 1 dose é menos boa do que 2 num curso. Agora, 2 e 3 doses são iguais. Então, ele não recomenda que faça mais do que 2. Né? Eu, realmente, fazendo uma, a gente faz por economia uma também, né? Porque a gente tinha muito pouco, um número muito limitado de rituximab para fazer. Mas eu já fico apavorada com a depressão que a gente vê, né? Eu não sei o quanto, a não ser que realmente a gente pegasse mais célula da memória, de memória mesmo, e que por isso você possa ter um efeito maior. Que pela CD19, isso não aumenta, né, depois com o aumento do número de doses. A Roberta pergunta aqui, que já está sendo falado aí, eu acho que a Andréa já falou um pouco, né? Rituxi não tem sido usado nos córticos resistentes, né?
A resposta no córtico resistente, ele é bem limitado, né? É uma porcentagem muito pequena, não é zero, mas uma porcentagem pequena de até 15%, assim, nos estudos responde, dos córticos resistentes mesmo, respondem, tem alguma resposta ao rituximab. A gente não costuma utilizar porque é muito, muito difícil. Agora, esse próprio grupo japonês preconiza, quando você utiliza em córtico resistente, você faz um esquema assim, muito pesado, que eu julgo, né, que é pulsos de corticoide junto com 4 doses de rituximab, né, e ele encontra uma resposta em uma porcentagem dos casos. De qualquer maneira, a indicação hoje mesmo é nos córtico-dependentes, nos recidivantes frequentes, né, e uma vez que a gente tenha a limitação até do próprio uso, né? Acho que a gente utiliza nos pacientes que têm maior chance de resposta, ainda mais porque a gente sabe que os córticos resistentes dificilmente vão responder a essa medicação, né? Aqui, ainda ligado aí, um pouco distante, né? Annelise Uma pergunta: o rituximab para pacientes com síndrome nefrótica córtico resistente por IgA. Aí a coisa complica mais ainda. Alguém tem alguma... Sobre isso, não, mas acho que a principal coisa é o córtico resistente, né? Não sei. Bom, a Vera levantou a mão, não, a Lucimere levantou a mão. Tem mais perguntas aqui, hein, gente? Vamos cumprir a tábua aqui. Fala, Lucy. Não, eu acho que seria interessante a gente fazer um levantamento aqui. Eu acho que talvez a partir da Rebrasne, como você já tem grande quantidade dos pacientes, né, que estão entrando, não sei se a gente teria como fazer um levantamento nosso, brasileiro, para a gente ver como é que é a experiência dos centros que utilizam, né, para essa situação, né, dos pacientes antes de transplante. Não sei, acho que é uma ideia. É uma ideia, né? O que nós pretendemos fazer no levantamento epidemiológico agora é visitar uma amostra representativa dos centros brasileiros, serão 200 centros, 50 serão visitados pessoalmente, são os maiores, e 150 serão contatados por via telefônica ou por internet. E nesses 50 que são os maiores, a gente vai levantar um questionário e perguntar se, lógico, se a pessoa vai concordar, vai fazer uma amostra de cada um desses centros maiores para tentar ver um banco de dados de 1.000 pacientes nefróticos para ter uma amostra representativa do que é o Brasil, né? Nós estamos tentando fazer uma amostra que represente o Brasil. Tem até uma técnica do IBGE que nos ajudou e nos ajuda nessa questão de construção de amostra. Então, temos grande expectativa disso acontecer agora, daqui para frente, né? Acabou de sair a aprovação dessa verba, vamos ver como é que vai ser, né? Porque não dá para fazer uma coisa 100% da população nacional, é necessário fazer por amostragem, né? Tem mais aqui, ó, tem Marcelo aqui, após 2 recidivas de síndrome nefrótica, após meses de infusão de Ritux, se vocês iniciam MMF, tem uma outra pessoa aqui também que pergunta quando iniciar, Luciana Feltrão, uma outra pessoa, não é qualquer pessoa, quando iniciar a manutenção com microfenolato? Logo após a infusão ou após alguns meses, né? A pergunta é quando juntar o microfenolato nessa situação, né? Bom, vou falar da experiência do ambulatório do ICR. A gente usa o micofenolato já logo após a dose do rituximab, como manutenção, e a gente tenta manter o paciente só com micofenolato depois. Já na primeira dose? Já na primeira dose, né? De maneira, alguns estão com inibidor de calcineurina, nosso objetivo é tirar o corticoide, o inibidor de calcineurina e manter o micofenolato, nesses casos. Essa é uma boa pergunta. Quando a gente iniciar o micofenolato, né? Esse estudo japonês não mostra o quando, mas teria que ser antes dos 505 dias lá, né? Porque depois dessa fase realmente tem uma porcentagem bastante grande aí de... Quando foi suspenso, tem uma porcentagem muito grande de recidiva. Agora, não sei se também se mantendo mais tempo após o rituximab, essa outra pergunta, né? O quanto tempo que a gente conseguiria manter a remissão. E não...
E vocês conseguem o micofenolato pela Secretaria de Saúde para o CID de síndrome nefrótica? Não consegue. No nosso caso, o Instituto da Criança é comprado pelo hospital. Que aí tem aquilo, né, Andréia, como você falou, o paciente já está usando inibidor de calcineurina e corticoide, aí você fez Ritux e vai entrar com micofenolato, o paciente fica muito imunossuprimido, né? Se a gente entrar logo de imediato, sempre essa dificuldade de quando fazer esse manejo das drogas, né? Imediato mesmo, né? Assim, a gente não vê tanto problema nesse sentido, mas respondendo a Jussara, é mais barato eu dar o micofenolato do que eu dar o rituximab ainda, pelo custo do comprimido, né? Principalmente se for criança pequena. Nos últimos anos, barateou, esses biosimilares baratearam bastante, né? Então, acho que aumenta a possibilidade também da gente utilizar o rituximab, até, principalmente nos casos de dificuldade de aderência aí. Mas a gente consegue utilizar nessas circunstâncias. 2 pessoas com a mão levantada, mas eu acho que tem uma do chat aqui, só 2 perguntas juntas e iguais. É quando desistir do rituximab? A hora de falar, não deu. Quando a gente vê depressão e o paciente continua com recidivas logo depois de 1, 2 meses, né? Então, em um outro caso que, de fato, você desiste da medicação por ver que não, provavelmente nesse caso não foi eficiente. Tem a questão dos anticorpos também, né? Depois da 2ª e 3ª dose, que precisa ser reavaliada, né? Autoanticorpos, né? Autoanticorpos, né? João Bosco Pesqueiro, Vera Berangeira e depois Maria Helena. Não, só quero complementar o que a Andréia falou. Uma outra situação que a gente também existe é quando o paciente ele recupera o CD19 muito rápido. Tem paciente que com 3 meses, até às vezes menos, eles recuperam o CD19. Então, a gente acha que esses casos, se eu fosse ficar fazendo rituximab, você ia ficar fazendo várias doses ao ano e nem tem como, né? Pelo custo também. Só isso. Valeu. João Bosco e Vera. Primeiro, João Bosco. Oi, André. Eu fiquei interessado nessa história da resistência ao rituximab. O que se sabe disso? Na verdade, se ele liga lá naquela porção lá do CD20, essa região já foi estudada nos resistentes para saber se é diferente, se o rituximab liga ou não liga, ou se é depois disso, entendeu? Se ele liga e não desencadeia alguma coisa, ou se ele não liga. Tem alguma coisa que você sabe sobre isso? Previne a ligação. Né? A presença desses anticorpos previne a ligação. Não, estou dizendo, nos pacientes que são resistentes ao rituximab. Se eu sou resistente, na verdade, eu sou resistente porque o rituximab não liga no meu linfócito B, ou ele liga e não faz o que tem que fazer, não leva a morte do linfócito. Então, a gente não sabe molecularmente, né? Porque que... Seria uma coisa interessante da gente fazer, né? Da gente pegar os pacientes que são resistentes e olhar essa região deles molecularmente. Isso seria uma coisa interessante. Resistência, você quer dizer qual que é o resistente, seria quando? Tentar entender o mecanismo, saber se, por exemplo, se eu sou resistente antes de me dar o rituximab, porque pode ser que molecularmente eu já seja resistente. Na verdade, o rituximab não liga naquela porção externa lá do meu CD20, porque a minha sequência é diferente. Então, ele nem liga. Então, não valeria a pena dar o rituximab a esse paciente. A gente tem uma resposta em todos os casos, né? A gente não tem resistência nesse sentido que você está falando. Tem? Hã? Não tem essa resistência. Ele liga, mas não faz o que tem que fazer. Ele não leva a apoptose. Os pacientes completam. Não sabe, né? Mas acho que pode ter outro mecanismo, né, da proteinúria, né? Quer dizer, a gente está apostando, né, André, que essa proteinúria vem... Não é essa aqui que está se comentando sobre o receptor, ou a proteína. Na verdade, é o receptor lá, o CD20. Eu quero saber se nos resistentes... Mas tudo bem, esse resistente, ele pode ser resistente porque o mecanismo de lesão da proteinúria não é no linfócito B. Isso que eu estou falando. Essa é a minha pergunta. Não tem como a gente saber isso. Quer dizer,
se ele está fazendo essa proteinúria, é mais porque ele está com o citoesqueleto todo desarranjado, independente de você bloquear o linfócito B, a coisa não vai responder de jeito nenhum. Então, mas nos resistentes, você tem depressão de linfócito B? Então, ela viu o paciente que tinha depressão do linfócito B, e mesmo assim persistência da proteinúria. Sim, sim, Tá? mas então, isso é o normal dos resistentes, quer dizer, você pode ter resistência por vários mecanismos. Eu estou perguntando se existe alguma coisa sabida na resistência por não ligação do rituximab ao linfócito B. Não Essa é a minha pergunta. existe, não Não existe. se sabe. E Não todos se os sabe, não se pacientes, sabe, não existe. todos os pacientes que a gente deu o rituximab, É. todos depletam CD19, todos. A gente, no nosso protocolo, desde 2011, a gente colhe 3 semanas depois. E os pacientes são todos indetectáveis. Então, a resposta da depressão existe. O que difere é o que a Andréia mostrou, o tempo de recuperação, que tem alguns pacientes que é muito rápido, tem pacientes que demora muito tempo, e independente da recuperação ou não, o paciente volta ou não a ter proteinúria, e tem aquele que é o caso que a gente tem mantido essa medicação, que é o caso que você relaciona a recidiva com a recuperação do CD19. Mas isso tudo você só consegue saber depois que você segue o paciente um tempo. Cada um deles tem um comportamento. Não são iguais, os pacientes não são iguais, isso é fato. A resposta é diferente. Pode ser que tenha alguma coisa molecular, com certeza tem aí no meio. Mas, assim, a princípio, todos depletam. Bom, se todos depletam, então não é problema de ligação do rituximab Não. ao CD20. Não. E esses que são, Eu acho que tem muitas são variáveis. virgens, né? Os que são virgens de tratamento, porque pode ser que depois, com o repetir das doses, Tem anticorpo. você tem anticorpo e aí sim você adquiriu uma resistência Bem, ao coisa. tudo Mas bem. é outro Esse é um mecanismo. por anticorpo. Isso, É outra história. é outra história. Acho que tem muitas variáveis relacionadas à população, né? A farmacocinética e farmacogenética que vocês estão colocando. Quer dizer, a medicação pode se perder o paciente que tem proteinúria, né? A gente tem o córtico resistente, que aquele que tem mutação genética, a gente não vai responder também, tá certo? A gente tem outros mecanismos que não só em relação ao linfócito B, como a Andrea colocou. A gente tem ação em termos de citoquinas, a gente tem ação direta no podócito, na asmase, etc. Então, eu acho que tem muitas variáveis com possibilidades de respostas múltiplas, né? Então, acho que a gente tem que considerar isso também, né? Assim como a síndrome nefrótica é uma coisa de gato, é um balaio de gatos, né? Então. Como diz a esposa de um grande nefrologista, certo? Tem mais uma pergunta muito aqui. Eu só queria comentar uma coisa, que a gente tem poucos casos, mas a gente tem feito 2 doses com espaço de 15 dias, como o Marcelo comentou, e nos córticos resistentes, realmente, eles não são uma boa população, não respondem bem, né? Apesar da gente tentar induzir com pulsoterapia, né? O MMF, eu acho que ele ajuda a diminuir a depressão dos linfócitos B. A gente começa logo após a infusão do rituximab, né? E eu tenho um paciente que ele está indo para a 6ª dose de rituximab, e a gente está monitorando o CD19. Ele era um paciente córtico resistente tardio, provavelmente ele tem fator circulante, porque ele respondeu parcialmente ao rituximab, mas respondeu ao plasmaferese, e desde então ele está em remissão, há 1 ano e meio. E ele mesmo pede o rituximab quando o CD19 cai. E eu tenho dúvidas, né? E tem um trabalho do pessoal do GOSH, onde eles avaliam pacientes com várias doses, que foi uma das perguntas que alguém fez aí, né? E eles colocam que a evolução é boa. Não tem muita hipogama-globulinemia, né? Não tem maior índice de infecções, como já foi colocado, a neutropenia é baixa e não tem repercussão clínica, né? Então, é lógico que a gente tem que individualizar, mas eu acho que naquele paciente que está se beneficiando,
acho que a gente tem que manter. Quando a gente questiona o pessoal da oncologia, eles têm uma grande experiência em uso de rituximab. E eles usam muitas vezes repetitivamente, mesmo a questão da hipogama, para eles nem ligam, não tem repercussão, né? E acho que é um aprendizado, como foi a questão que a Andrea colocou, que um paciente oncológico deu a dica que poderia ter ação na síndrome nefrótica, né? Então, acho que também a gente tem que ter essa experiência deles, né? Só queria comentar isso, pessoal. Então, a Naira está falando, eu quero ouvir mais gente sobre isso. Tem um limite de até quando continuar com Ritux? Eu lembro de um paciente nosso transplantado que a mãe, ela falava, doutor Paulo, vamos dar Redux para essa criança, Reduc, vamos dar Redux, ela falava. A gente usou 6 vezes. A gente usou 6 doses nessa criança porque ela ficou Mas era recidiva. Era uma recidiva de GES pós-transplante, é um outro contexto, né? Alguém fala mais alguma coisa sobre limite de Redux? Bom, aqui não tem sobre limite, mas no último estudo multicêntrico, usou até 7 doses, né? E demonstrou que vai melhorando ao longo das doses, a maioria desses pacientes ficam mais tempo livre de recidivas, e não observaram um aumento de efeito colateral nesse sentido ao repetir a dose, né? Então, eu acredito que alguns pacientes se beneficiam sim. Tá bom, gente. Eu acho que nós tivemos uma boa aula e um bom debate sobre esse tópico, né? Que é sempre caliente, né? Eu agradeço a Andréa e a todos, né? Nós tivemos uma boa audiência aqui, todo mundo participou, e a gente poderia já recolher, né? Eu agradeço a Marilene e a doutora Vera Kibelangeiro, que ajudaram também na aula. Muito bom a aula. Eu peguei uns artigos aqui que eu vou pegar, viu? Um beijo para vocês todos, boa noite e até a próxima. Mês que vem tem mais. Tchau.